Olá pessoal, tudo bom? Vamos aí a mais um resumo da nossa aula da Escola Bíblica. Dessa feita vamos para a aula número 03, né, que foi inerrância bíblica. E vamos relembrar aí o que foi estudado na aula de domingo para que a gente possa reforçar os conceitos básicos, né? Só lembrando que nós vamos somente reforçar os pontos principais. Nem tudo que foi falado na aula vai ser colocado aqui no resumo. A ideia é só colocar mesmo os pontos principais da aula, tá bom? Nós vimos domingo que a maior dificuldade, né, a princípio, né, da doutrina da inerrância bíblica, né, da credibilidade da inerrância, é o que nós chamamos aí de uma sociedade que vive a pluralidade, né, que é o carro-chefe do liberalismo. Por que isso foi uma dificuldade? Porque esse princípio tem como base onde cada um pode ter a sua verdade. Cada um pode enxergar o mundo como quiser. Não existe mais uma verdade absoluta. E dessa forma, isso, levando para as escrituras, ela passa a ser apenas mais uma verdade. Né? Que em alguns pontos as pessoas podem até mesmo contestar, vão dizer, ó, essa é a sua verdade, eu tenho a minha. Então note que esse contexto que nós vivemos de sociedade pós-moderna, com o liberalismo, esse pluralismo, né, esse inclusivismo de verdades, acabaram contribuindo ainda mais para as pessoas passarem a duvidar um pouco mais das escrituras, passarem a não dar mais crédito, nem mesmo importância às escrituras. Né? E infelizmente esse tipo de ideia, né, nós vimos que de certa forma atingiu também um pouco a igreja. Mas como é que a coisa se desenvolveu? Né? Bem, mas então vamos entender um pouquinho, né? Como é que se deu essa perda de credibilidade das escrituras? O que levou a isso, né? Vale salientar que, no princípio, como nós vimos na aula, que a Bíblia é a autoridade fundamental. Nós tínhamos como exemplo os pais da igreja, que defendiam a inerrância bíblica. Nós tínhamos aí os credos, as confissões de fé, onde a Bíblia era tida assim como uma ferramenta inerrante e fonte de total autoridade. Mas o que levou a essa queda de credibilidade na sociedade? Né? Isso começou um pouco depois da Reforma Protestante, com o surgimento do Iluminismo, né? Denominada a Era da Razão, onde tinha a ciência como métrica para a verdade. E a partir daí, as pessoas começaram a colocar em xeque a credibilidade bíblica, quando utilizaram a ciência como métrica para avaliar as escrituras. E ao fazer isso, a ciência apontou algumas falhas e equívocos colocados na escritura, a ponto das pessoas começarem a não enxergar mais a Bíblia como verdade, a questionar realmente Deus, a ponto de as pessoas que ainda davam credibilidade à Bíblia eram chamadas de pessoas sem inteligência. Como é que pode dar credibilidade num livro cheio de erros? E aí isso acabou culminando no surgimento aí do liberalismo teológico, que tentou, harmonizar, essas críticas da sociedade pós-moderna com as escrituras. Então, o que o liberalismo teológico fez? Acabou eliminando, com respeito a o que é inspiração divina ou não, ele acabou eliminando, de certa maneira, tudo que a ciência não podia comprovar, tudo que a razão não conseguia chegar no consenso. A partir disso, então, foram retirados os milagres, tudo que era meio sobrenatural foi retirado, tudo que era ligado a alguma linguagem mitológica foi retirado e ficou considerado somente inerrante, inspiração realmente divina, tudo com relação à salvação. Então, a salvação ou ao contexto social de convívio humano. Então, isso aí foi considerado realmente inspirado por Deus, mas fora disso não era inspirado, era fruto do homem e passível de erro. Não é que ele eliminou essas passagens da Bíblia, não. Continuou a Bíblia como nós conhecemos, só que para eles, para o liberalismo teológico, só era inspiração aquilo que era ligado muito mais a essa relação do homem com Deus, de respeito ao convívio social e à salvação. Fora disso, era coisa humana e era passível sim de erro. Bem, diante de tudo isso, o liberalismo teológico que começou na Europa, forte tendência na Alemanha, aí chegou nos Estados Unidos, e no início do século XX ocorreu uma conferência internacional de inerrância bíblica, cujo fruto foi um documento chamado Carta de Chicago, que confirmava, ou reforçava, o conceito de inerrância bíblica.
Né? Por que isso? Né? Vamos ver aí o porquê tiveram que fazer isso, estudando um pouquinho o conceito de infabilidade e inerrância, tá certo? Aí nós vimos que a, a Bíblia em si era tida como infalível. Né? E o que significa infalível? Pode ser entendido da seguinte maneira: a infabilidade significa com plena confiabilidade em um guia que não engana e que não se engana. Ou seja, a Bíblia é infalível no sentido de que ela realmente não tem falhas e a pessoa que a segue também não é levada ao erro. Então, de certa maneira, para as pessoas, né, que defendiam a credibilidade da Bíblia, diziam: olha, a Bíblia é infalível, ela não tem falhas. Só que o liberalismo teológico apontava da seguinte maneira: olha, a Bíblia é infalível em um certo aspecto com relação à salvação humana, porém, tirando isso, ela tem erros. E aí esse documento, essa placa de Chicago, reforçou, não é que os críticos apontam que a partir daí surgiu o conceito de inerrância, a gente já viu que não. Os próprios padres da igreja defendiam a inerrância bíblica. Esse documento apenas reforçou o conceito de inerrância bíblica, no sentido de que a Bíblia é também tão infalível como também inerrante. Né? Então ela não possui nenhum tipo de erro. Então era mais um reforço. A infabilidade por si só já era suficiente, mas foi só um documento para reforçar que a Bíblia também não continha nenhum tipo de erro. Então essa é a noção aí de infabilidade e inerrância para o contexto aí do início do século XX. Bem, gente, para entender a inerrância bíblica, é bom começar a entender também o que ela não significa. Né? Então, a inerrância bíblica não significa que as traduções são inerrantes. O que nós chamamos de inerrantes são os originais, os autógrafos. Esses sim são inerrantes. Então, o segundo ponto que eu queria chamar a atenção é que inerrância não significa que entenderemos tudo o que está escrito nas Escrituras. Tem passagens difíceis, delicadas, te mostrou em sala aí a citação de Pedro, né, quando fala com relação aos escritos de Paulo, às vezes são difíceis de compreender, mas nós vimos que existe uma ferramenta muito interessante para a interpretação bíblica, que é a hermenêutica. É uma ferramenta adequada para interpretar algumas passagens tão delicadas. O terceiro ponto que nós vimos foi que a inerrância não significa que não há aparentes contradições. Da forma como você vai ler algumas passagens, pode dar uma ideia de uma possível contradição, mas quando você usa o bom senso e a ferramenta adequada de interpretação, vai ver que não existe contradição nenhuma. É somente uma aparente contradição. O quarto ponto é: inerrância não significa que a Bíblia é um livro científico, né, escrito com tanta formalidade científica. Eu digo isso porque as pessoas às vezes apontam, indicam, mas a Bíblia ensina que o Sol é que gira ao redor da Terra, a Bíblia ensina que o morcego é uma ave, como é que pode ser isso? Então as pessoas têm que entender que a Bíblia foi escrita numa linguagem fenomenológica, ou seja, do ponto de vista do observador. Então, da forma como eles enxergavam, parecia assim, o Sol se mover. Como nós hoje não falamos, o Sol se põe, o Sol nasce. Então, da forma como eles enxergavam, assim eles escreviam. A mesma coisa é o morcego. Para eles, qualquer animal que tivesse asa e voasse é uma ave. Então, para eles, eles caracterizavam o morcego como ave, porque era assim que era o contexto da época. O quinto ponto, né, é que inerrância não significa que não teremos cópias contendo variações e redações diferentes. E aí eu queria abrir duas colocações. Primeira, nós falamos no início que só quem é inerrante são os originais. Então, o que me garante que essas cópias, né, não são adulteradas, como muita gente às vezes alega? Né? As pessoas têm que entender o seguinte, né? A Bíblia é o único livro, nenhum livro chega perto da quantidade de manuscritos com relação ao original. Nenhum. A Bíblia tem cerca de 400 mil manuscritos. Pra você ter uma ideia, o livro de Platão e Aristóteles, por exemplo, tem 4 ou 5 cópias do original. E ninguém contesta se aquelas cópias foram adulteradas ou não. A Bíblia tem 400 mil manuscritos, onde existe uma ciência chamada baixa crítica ou manuscritologia bíblica, que estuda esses manuscritos para ver a veracidade dos mesmos. E eles estudam e comparam, e eles têm hoje a plena certeza que essas cópias são praticamente idênticas às originais, com pequenas variações. E aí vem o segundo ponto. As variações que existem são pequenas e mais de caráter de nome de pessoas,
caráteres bem pontuais e não com relação à doutrina. Então, para entender bem o que é o conceito de inerrância, faz sentido também entender o que ela não significa. Mas como enfrentar, então, essas dificuldades bíblicas, né? E esse ponto a gente falou de vários, eu vou chegar aqui só 3 pontos de como enfrentar as dificuldades bíblicas com as pessoas que apontam, né? Lembrando que aqui nessa aula a gente não vai apontar versículos específicos, isso aí é assunto do capítulo 8 do livro, tá certo? A gente está aqui no capítulo 1 ainda, então é somente uma visão panorâmica de como enfrentar essas dificuldades. A primeira é lembrar que a Bíblia usa estilos literários diferentes. Ela tem parábolas, tem hipérboles, tem profecias, tem linguagem histórica, apocalíptica. Então são várias linguagens diferentes. Então interpretar toda a Bíblia com a mesma forma pode causar alguns problemas. Então nós temos que estar cientes do que é quando é uma poesia, quando é uma hipérbole, quando é uma parábola. Então nós temos que estar bem atentos a esses pequenos detalhes para poder entender corretamente e não ficar apontando erros. O segundo ponto não podemos dizer que um relato parcial seja falso, como foi apontado, né? Alguns dizem, tem parte do Evangelho que diz que 2 cegos foram curados, em outra parte do Evangelho diz que foi só um. Afinal de contas, não é isso, não é um erro? Não, isso depende muito, né, do observador. Né? Como a gente falou até falando na aula como exemplo, você passa numa BR, está tendo um acidente, aí você vê lá uma pessoa no chão, chega em casa e diz, olha, tem um acidente na BR e tem uma pessoa machucada. Quando chega na televisão, diz que foram 2. Então, o que foi que houve? É que você só enxergou uma. Na verdade, tinha outra que você não enxergou. Então, pode ser que um dos evangelhos, né, enxergou somente um cego sendo curado, enquanto o outro enxergou 2. Isso é evidente, não pode dizer que um relato parcial considera toda a Bíblia falsa por causa disso. E o terceiro a Bíblia foi revelada de modo progressivo. Então temos que ter esse pequeno detalhe aí, que as pessoas às vezes quando comparam o Antigo com o Novo Testamento e vê diferenças de ensinos, é que nós temos que entender que a Bíblia, os ensinos, foram colocados de forma progressiva. À medida que foi se desenvolvendo, a sociedade, o povo de Deus, Deus foi revelando coisas que não tinham sido reveladas no Antigo Testamento ainda. Por exemplo, o fato de Cristo ser o Salvador. No Antigo Testamento dizia que viria um Salvador, mas não sabia que era Cristo ainda. Então tem coisas que a Bíblia vai falando de forma progressiva, revelando de forma progressiva. Então, comparar o Antigo Testamento com o Novo Testamento, sem levar em consideração esse fato, pode levar sim a alguns equívocos. Bem, gente, e para encerrar, eu queria colocar 2 pontos que eu acho que são importantes para o contexto da aula que foi de domingo. E o primeiro ponto é o seguinte: quando estudamos a Bíblia, e percebemos as pessoas vindo lá e contestando às vezes alguns erros, o que falta nessas pessoas é elas realmente estudarem um pouco mais antes de criticar. As pessoas que chegam para a gente colocando lá, mas eu acho que isso aqui está errado, a Bíblia não tá escrita, teve fraudes, teve adulterações. Peça para essas pessoas estudarem um pouco mais o contexto. Procurem saber como a Bíblia foi escrita, como é o processo. Até mesmo nós teremos que ser capazes de mostrar a ela como as escrituras foram realmente escritas, mostrar todo um processo, não foi uma coisa da noite para o dia. Fale aí das dezenas de milhares que tem de manuscritos que existem e que são avaliados por pessoas sérias. Então nós temos aí uma gama de coisas para mostrar que a Bíblia não é essa coisa escrita da noite para o dia e cheia de adulterações. A Bíblia foi escrita aí há quantos anos atrás e se mantém firme até hoje. Então, o que tem que falar com as pessoas estudem um pouco mais, procurem entender um pouco mais como a Bíblia foi formada, elas vão perceber que ela não é cheia de erros, ela não tem nenhum erro, porque a falha que existe somos nós mesmos que não compreendemos completamente. Então, não é uma questão de erro, é uma questão de má interpretação de uma passagem. E com relação ao segundo ponto, que eu acho que se aplica para a gente nesse ponto, que nós não deveríamos ficar assim tão angustiados
De repente eu achar uma coisa que eu estou com dúvida e será que eu não vou saber explicar? Não, nem tudo a gente vai saber explicar. Nem tudo. Nós temos uma mente limitada. Mas o que deveria fazer parte de uma preocupação maior nossa é com as passagens que nós entendemos e não aplicamos. Passagem onde diz que tem que amar o próximo. Passagem onde diz que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Passagem onde fala que você tem que perdoar aquele que lhe machuca. E nós somos tendenciosos a não cumprir isso. Né? Ou principalmente amar a Deus sobre todas as coisas, não é verdade? Então isso deveria ser uma preocupação nossa. Né? De passagens que são claras, né? Com relação ao seu ensino, né? Para nós, e nós, na maioria das vezes, tentamos, né, achar o jeitinho brasileiro para contornar. Isso é uma coisa que deveria preocupar muito a gente. Então, por hoje é só, gente. Né? Então, nós vimos aí a doutrina da inerrância e da infabilidade. Né? Vimos que não temos que temer, não temos que ter receio em falar com as pessoas. É mostrar a verdade, é mostrar que a Bíblia não é um livro qualquer. É um livro que foi formado durante anos. E existem pessoas sérias por trás de tudo isso, entendeu? Para poder chegar nesse livro. Então não temos que ter receio, aponta, mas aqui está errado, aqui não condiz. O que falta, às vezes, é um pouco de paciência, um pouco de estudar um pouco melhor, de usar a ferramenta melhor, entendeu? Entender um contexto um pouco melhor. E aí sim vai perceber que não é erro. O que acontece é a falta de bom senso nas pessoas. Tá bom, gente? Espero que vocês possam ter compreendido um pouco aí essas duas doutrinas. E vamos aí adiante, né? Para continuar conhecendo mais e mais as Escrituras. Até a próxima aula, gente.